Quando nós procuramos amar o Senhor, tudo muda na vida da gente. Quando nós amamos a Deus, toda a nossa história será reescrita, porque teremos a presença do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 31. Nos diz a palavra: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Amados, nesses tempos em que estamos vivendo, algo tem consumido o nosso tempo. Algo tem nos roubado o nosso tempo. Quando nós olhamos e vemos que o tempo tem passado tão rápido, e às vezes nós não temos tempo útil, tempo hábil, para fazermos aquilo que é de Deus, vamos descobrir que o nosso tempo para meditação na palavra já não existe. Não lemos mais a Bíblia da forma que devíamos ler. O tempo para a oração diminuiu consideravelmente, e isto quando ainda existe oração. Ir ao monte, ir ao vale, a um local separado para buscar a Deus, tornou-se impraticável. Quando nós vemos essas situações todas, irmãos, nós vamos chegar à conclusão que algo está errado na vida da gente. Algo precisa ser revisto. Precisamos rever os nossos conceitos a respeito de Deus, rever os conceitos que nos levam a buscar o Senhor, ver em que está fundamentado a nossa fé. Vez ou outra, irmãos, é preciso parar, refletirmos da nossa vida, analisarmos como anda a nossa vida com Deus. Porque somos envolvidos por toda uma situação, e essa situação tem uma origem, e a origem é espiritual, amados. O inimigo de nossas almas tem feito que o tempo fique escasso, cada vez mais escasso. Por quê, amados? Porque nós temos acolhido em nosso coração uma preocupação, e essa preocupação não procede de Deus, é uma preocupação que não vem do Senhor, mas nós temos acolhido essa preocupação, temos reservado um lugar especial dentro de nosso coração para essa preocupação, temos zelo por essa preocupação, temos carinho para com ela, e a preocupação, irmãos, é como viver sobre a face da terra. Nós estamos demasiadamente preocupados com a nossa vida sobre a face da terra. Quando você olha, você descobre que tem aluguel, talvez, prestação de carro, TV por assinatura para ser paga, internet para ser paga, a geladeira nova que foi comprada, o sofá novo, a casa bonita, um tanto de situações que rouba por completo, presta atenção, rouba por completo a tua atenção, a atenção que você deveria estar voltada para o Senhor. Você foca a sua vida não mais no eterno, mas sim nas obrigações que você tem sobre a face da terra. E isso sem contar, irmãos, as pessoas que estão focadas no trabalho. É o trabalho que cada dia aumenta mais. Principalmente quando você é um bom profissional, não te falta trabalho, não é verdade? Mas só que, quanto mais você recebe trabalho, quanto mais você pega trabalho, quanto mais você recebe oferta de trabalho, mais o teu tempo para com Deus fica escasso, porque você vai trabalhar mais horas por dia, ainda tem a família para você dar atenção, uma série de situações, e o teu tempo com Deus será cada vez menor. Porque nós olhamos para o tempo que nós temos para com Deus e achamos que nós podemos diminuir
sem prejuízo para a nossa vida. E esta, irmãos, é a ação do mal contra a nossa existência, porque todas as vezes que você tira um pouco do tempo que você tinha para com Deus, você rouba de Deus esse tempo, você separa de Deus esse tempo e a tua comunhão com o Senhor, ela vai entrando em colapso. Entra em colapso. Quando você abrir os teus olhos, e quando isso acontece, claro, você verá que não tens mais comunhão com Deus, que tornou-se apenas um crente, um religioso talvez, alguém que lê a palavra de Deus por obrigação, alguém que já não ora só o básico, aquela oraçãozinha para dormir, praticamente uma reza, aquela reza para o almoço, a reza para o jantar, a reza para dormir, a reza quando levanta logo pela manhã. O que é uma reza, irmãos? São aquelas orações repetidas, sem que haja nesta oração alma, vida, entendeu? E muitos estão vivendo esta realidade porque Satanás, na sua astúcia, irmãos, tem agido de uma forma tão profunda, levando as pessoas a cada dia menos tempo ter para Deus. Mas hoje eu quero chamar a tua atenção como profeta do Senhor. Chamar a tua atenção, irmãos, alertá-lo para esse grande engano, alertá-lo para este caminho de morte, para que você não prossiga neste caminho, mas para que você volte atrás, confesse o teu pecado e encontre na tua agenda tempo primeiro para Deus, depois para o trabalho, depois para a família. Ou seja, primeiro Deus e na sequência vem a família, vem o trabalho, a diversão, enfim. Mas primeiro é Deus na vida. Nós não podemos esquecer disso jamais, irmãos. Porque quando nós esquecemos e tiramos Deus do primeiro lugar, nós com certeza estaremos entrando numa situação de pecado. E o pecado nos separa do Senhor. E se você está separado de Deus, só preocupações é que vai tomar a tua cabeça. Apenas preocupações tomarão lugar dentro da tua cabeça. O texto que nós lemos, um texto forte, um texto que foi proferido por Cristo Jesus, é um texto que chama a atenção do povo para uma nova mentalidade de vida, para uma nova visão de vida, irmãos. Vale ressaltar que naqueles dias não era tão diferente quanto hoje. A vida também nos dias de Jesus era difícil. As pessoas precisavam trabalhar, talvez até mais do que em nossos dias. Havia suas dificuldades, as enfermidades, os problemas, eles também estavam presentes nos dias de Jesus. Mas o Senhor, mesmo sabedor destas coisas, mesmo Cristo conhecendo todas estas situações, Ele diz com propriedade, não vos inquieteis, não vos inquieteis. Ouça só a palavra de Jesus, não vos inquieteis. Amados, precisamos ter paz no Senhor. Ter paz no Senhor. Mas para que essa paz se torne uma realidade, para que essa paz ela seja visível, ela tenha lugar na nossa vida, eu preciso, queridos, encontrar espaço para Deus. Encontrar espaço na minha agenda para Deus. Na verdade, eu preciso reservar o melhor espaço para Deus. Eu não posso reservar o espaço da meia-noite, porque já estou cansado, sem forças, com sono, não terei comunhão verdadeira com o Senhor. Eu preciso reservar o melhor tempo para o Senhor, irmãos. Eu preciso aprender, e isto é o conselho do Senhor para as nossas vidas, em dar o melhor para Deus. E esse melhor é em todas as áreas da nossa vida. É o melhor do nosso trabalho, o melhor de nosso tempo, é o melhor da nossa família, é o melhor da nossa mente, do nosso corpo. Todas as coisas eu preciso oferecer como sacrifício agradável a Deus. E esse oferecer em sacrifício agradável a Deus é oferecer o melhor, é o novilho sem defeito. Lembra do Antigo Testamento? As pessoas precisavam fazer uma oferta, uma oferenda ao Senhor. O requisito era um novilho perfeito.
um novilho perfeito. Nós podemos contextualizar esta oferta, trazer isto para o nosso dia a dia e entender que aquilo que eu tenho para oferecer ao Senhor precisa ser puro, perfeito, agradável, com prazer, com alegria, não um fardo pesado como alguns concluem que é servir ao Senhor. Muitos separam um tempinho pequenininho para Deus e concluem que aquilo ainda é um fardo nas suas vidas. Essas pessoas não conhecem ao Senhor. E se já conheceram um dia, perderam de vista a Deus, afastaram-se do Senhor e andam por caminhos que não são os caminhos reservados por Deus para as nossas vidas. Mas a recomendação do Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 31, não vos inquieteis, meus amados, não vos inquieteis, ou seja, em outras palavras, não fiquem preocupados. Talvez você esteja preocupado demais, inquieto, com aquele questionamento, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. Tem muitas pessoas que estão preocupadas demais com a comida. Trabalham para comer. Trabalham apenas para comer. E ainda outros com as roupas, com os carros, com as casas, com o bem-estar. Esta é a preocupação das pessoas nesses últimos tempos. Enche as suas vidas com isto, irmãos, com essas situações que são situações dispensáveis. Situação dispensável na nossa vida. Mas muitos estão profundamente preocupados. E, em consequência dessa preocupação, eles tomam o tempo que deveria ser de Deus e dão, irmãos, para a carne. Oferece para a carne o tempo que deveria ser do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar de braços cruzados, sem trabalhar, sem correr atrás da comida, sem correr atrás da roupa, da habitação, dessas coisas todas que são necessárias para o nosso dia. Não estou afirmando isso. Mas estou afirmando que é preciso, irmãos, buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós não podemos abrir mão de Deus, abrir mão do Senhor para buscarmos essas coisas, ocuparmos o nosso tempo com isso. Se tivermos o suficiente para comer, já é bom. Se tivermos o suficiente para vestir, está ótimo. Mas muitos, irmãos, não se contentam com o suficiente, mas querem muito, e em decorrência disso, eles perdem a visão do Senhor e deixam que as preocupações entrem no coração. E a tendência dessas pessoas é um esfriamento profundo da comunhão com Deus. Tornam-se vidas sem vida. Vidas tristes, preocupadas, estressadas, profundamente estressadas, com sua saúde abalada, mas tudo em decorrência da não observação da orientação de Deus. E Cristo Jesus, no versículo 32, complementa dizendo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Porque os gentios, os pagãos, aqueles que não têm Cristo, é que procuram todas estas coisas. Mas quando nós, os servos do Senhor, temos consciência que fomos comprados para sermos dele propriedade. Amados, essa consciência falta na vida de muitos. Que o Senhor comprou-nos a preço de sangue, para sermos dele propriedade. E este ser propriedade do Senhor deve gerar em nós, uma dependência total, irmãos. Uma dependência em todos os aspectos. Primeiro eu procuro saber qual a vontade do Senhor.
Primeiro, eu, como propriedade do Senhor, não mais vivo para mim mesmo, mas vivo para o Senhor. Eu preciso saber o que é que Deus quer para mim, o que é que Deus quer para a minha vida. Eu não posso mais agir segundo o meu próprio entendimento, porque o meu entendimento, a carne, precisa ser mortificada para que a ação, a voz, o mover do Espírito Santo de Deus seja uma verdade visível na minha existência. E quando nós, amados, realmente voltamos para o Senhor, voltamos para Deus, nós vamos entender que o Senhor tem tudo preparado para nós. Basta que nós desempenhamos a nossa parte, mas com aquelas ressalvas de deixar o primeiro lugar para o Senhor. É trabalhar sabendo que eu preciso de tempo para Deus. É viver com a minha família, sabendo que Deus é mais importante do que a família. É participar da sociedade, ir atrás do lazer, mas crendo que pregar o Evangelho é melhor do que a sociedade. Pregar o Evangelho é melhor do que o lazer. É quando nós temos essa consciência que o Espírito Santo de Deus adentra o nosso coração, adentra a nossa vida, nos muda de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, irmãos, que você terá uma verdadeira comunhão com Deus. Um dos grandes problemas de nossos dias é que as pessoas não têm comunhão verdadeira com Deus. As pessoas estão dentro da igreja, vivendo uma religiosidade, vivendo princípios, doutrinas de homens, mas não consegue alcançar uma comunhão verdadeira com o Senhor. Não vivem uma vida de comunhão com o Senhor, irmãos. E quando nós vivemos dessa forma, nós não teremos a paz que a palavra promete. Nós não teremos o sucesso que a palavra promete, nós não teremos as bênçãos de Deus, conforme está descrito na Bíblia. Nós precisamos entender isso. A nossa comunhão com o Senhor precisa ser clara, ser transparente, mas consistente. Eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus consistente, e essa consistência eu só consigo quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu busco a presença do Senhor, quando eu estou em jejum, quando eu coloco a minha vida numa situação que a vontade de Deus é superior à minha própria vontade. Só desta forma que estarei em comunhão verdadeira com o Senhor e apto a receber as promessas que Deus tem para a minha vida, para a vida de todos sobre a face da terra. Deus tem a promessa, Deus não falha, Deus não muda, Deus é aquele ontem, hoje e sempre, sempre será o Todo-Poderoso, Deus é imutável, mas o grande problema, irmãos, é que nós queremos fazer as coisas conforme o nosso próprio entendimento. Nós não vamos para o manual, nós não vamos para a Bíblia, nós não mergulhamos nas palavras de Deus, nós não mergulhamos na palavra de Deus para dela buscarmos a informação de como agir para que eu possa receber também as promessas que estão na própria Bíblia. Mas eu quero receber as promessas, quero receber as bênçãos da forma que eu concluo que é o correto, mas o meu concluir, irmãos, para nada serve. Porque nós já temos uma conclusão e a conclusão é a de Deus. Eu preciso apenas aceitar a vontade do Senhor para a minha vida. Eu devo aceitar a vontade de Deus para a minha vida. É assim que o Senhor quer. Eu não posso tomar as minhas decisões segundo o meu próprio entendimento. A minha vida, ela precisa ser direcionada pelo Todo-Poderoso. Tudo quanto eu vou fazer, amados, eu preciso primeiro conhecer o que Deus quer, qual a vontade do Senhor, se aquilo é para a honra, se é para a glória de Deus. Por exemplo, irmãos, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, de intensa religiosidade, mas também de intensa ausência de Cristo, temos visto que as pessoas estão concluindo que a vida espiritual, ela pode ser separada da sua vida secular, da sua vida profissional.
Eu posso desempenhar uma função profissional em detrimento da vontade do Senhor, porque são situações diferentes. Alguns desempenham hoje funções profissionais que ferem princípios de Deus, mas aparece a desculpa: não, essa é minha vida profissional, a minha vida espiritual é outra. Isso é pecar contra o Senhor. Isto é subestimar Deus. É não conhecer, no mínimo, a palavra do Senhor, não conhecer o dono da palavra, não conhecer aquele que deu seu próprio sangue para que nós pudéssemos ser uma nova criatura. E essa nova criatura, ela é efetivada nas ações, no nosso corpo, na nossa vida social, na nossa vida interpessoal. É visível também na vida conjugal. Em todas as áreas da nossa existência, precisamos ser uma nova criatura. Eu não posso me converter e separar uma parte da minha existência para Deus, porém algumas coisas eu preciso ainda fazer desta forma, porque é aqui que eu tenho o meu sustento. Eu não posso abrir mão dessa situação. Sei que Deus não se agrada, Jesus Cristo não aprova, mas é minha fonte de sustento. Eu tenho que fazer desta forma. Irmãos, você está fadado. Quem age dessa forma está fadado ao fracasso espiritual. Não terá prazer com o Senhor, não terá alegria com Deus, não compreenderá a palavra do Eterno. E eu quero afirmar para vocês que no dia final ouvirá a grande sentença: não vos conheço. Não vos conheço. Portanto, é preciso rever conceitos, princípios, a base da nossa vida. E se preciso for, é necessário demolir tudo quanto temos, recomeçar do zero, nem que este zero nos leve a uma vida profissional extremamente simples, a uma vida na sociedade extremamente simples. Mas é preciso começar do zero se necessário for, e isso se faz por amor a Cristo Jesus. Alguém começou do zero na palavra. Quando eu olho o apóstolo Paulo, que abriu mão de tudo quanto tinha, irmãos, o apóstolo Paulo dá-nos a entender que era uma pessoa bem na sociedade, reconhecido na sociedade, mas o dia que ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ele abandonou tudo, deixou tudo para trás, ele demoliu os alicerces da sua vida e permitiu que Cristo Jesus reconstruísse, desta vez firmado na rocha, a sua existência. Quantos de nós, quantos que estão ouvindo esta palavra, que estão com uma vida talvez profissional, conjugal, familiar, uma vida totalmente fora dos padrões do Senhor, mas querem ter uma vida de comunhão com o Pai? É impossível, irmãos, é impossível. Mas o texto não para por aí, o conselho de Jesus não para por aí. O conselho de Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este é o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus é um povo de coragem. É um povo de coragem. O povo de Deus, aqueles que são chamados pelo Senhor, que há um chamado verdadeiro, são pessoas corajosas. Pessoas que não medem as consequências, mas o que importa é agradar aquele que os comprou a preço de sangue. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus, estes colocam em primeiro lugar o reino do Senhor, colocam em primeiro lugar o reino de Deus nas suas vidas, a justiça do Senhor em primeiro lugar nas suas vidas, crendo que Deus é poderoso o suficiente para prover o nosso sustento sobre a face da terra. Evidentemente que eu não vou ficar parado, eu vou fazer sim aquilo que está ao meu alcance, porém a minha preocupação maior, se isto pode ser aplicado, se esta palavra pode ser aplicada, mas a minha preocupação maior é servir a Deus, amar a Deus, fazer a vontade do Senhor, buscar a Deus acima de todas as coisas. Mas isso é uma atitude de coragem. Amados, é uma atitude extrema. Também de grande coragem.
Porque aqueles que aceitam a Jesus, muitas vezes precisam recomeçar do zero. Precisam desfazer de tudo quanto têm, porque aquilo que têm está sob o alicerce do pecado, sob o alicerce da injustiça, o alicerce do roubo, o alicerce que foi colocado por Satanás, e eu não posso ficar desta forma, eu não posso prosseguir desta forma, mas eu preciso reconhecer. E na Bíblia temos um exemplo disso. Alguém diz, se porventura eu roubei de alguém, eu me proponho a devolver 4 vezes mais. Esta foi uma ação que originou primeiro no coração de Deus, porque aquele homem foi sensibilizado pelo Espírito Santo e ele entendeu que a forma de vida que ele tinha já não servia para ele. Ele precisava amar o Senhor acima de todas as coisas, ele precisava abrir mão daquilo que muitas vezes era pecado, ele precisava reconstruir a sua existência, ele precisava de um novo alicerce, e esse alicerce na vida do servo do Senhor é o próprio Cristo. Como pode estar a minha vida alicerçada em Cristo se eu estou de uma forma pecaminosa vivendo, conseguindo meu pão do dia a dia de forma pecaminosa? Não é possível, irmãos. Não é possível de forma alguma aceitarmos tal situação. E você que ouve esta palavra, você precisa rever sobre o que está construída a tua existência e entender que é preciso buscar em primeiro lugar o Senhor, buscar Deus, a sua justiça, viver Deus, viver a sua justiça. Viver a justiça do Senhor é viver segundo aquilo que Ele quer, 24 horas por dia, sem abrir concessão para o pecado. Amém? É preciso entender essa verdade e abrir espaço para o Senhor na nossa vida. No versículo 34 de Mateus capítulo 6, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, viva um dia após o outro, viva as dificuldades de hoje. Hoje temos um dia difícil, um dia com as dificuldades, vamos deixar o amanhã para amanhã, mas vamos consagrar o hoje para Deus, vamos consagrar o hoje para o Senhor. Vamos, dentro dessa visão que é a vontade do Senhor, viver Deus, encher-nos com o Senhor, encher a nossa existência com Deus. E todos que assim agirem, irmãos, e todos que desta forma agiram também, foram bem-sucedidos na presença do Senhor. Talvez não tiveram grandes propriedades, não tiveram muitos bens sobre a face da terra, foram pessoas simples, mas foram pessoas completas, porque elas tinham dentro do coração um lugar para o Espírito Santo de Deus. Na verdade, as suas vidas eram consagradas, dedicadas, entregues para o Espírito Santo do Senhor. Já não guiavam a si próprio, mas eram movidos pelo Espírito Santo de Deus, eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A preocupação que os afligia era como agradar a Deus, como encontrar tempo para Deus, como fazer as coisas para o Senhor, como dedicar-me cada vez mais ao Todo-Poderoso. Essa foi a preocupação de muitos no passado. Também precisa ser a nossa preocupação hoje. Não a preocupação com o que vamos comer, com aquilo que vamos beber, com aquilo que vamos vestir. Não a preocupação com amanhã, com o ano que vem, mas uma preocupação com o dia de hoje, irmãos. Entendendo as nossas dificuldades de hoje, o nosso mal hoje. E em cima disto, consagrar por completo a nossa vida, buscando Deus e colocando Deus em primeiro lugar na nossa existência. E você tem encontrado tempo para Deus no teu dia a dia? Você tem encontrado tempo para Deus? Ou está concluindo que não é bem desta forma? Não é bem assim? Deus entende as minhas dificuldades? Deus entende os meus problemas? Deus sabe que eu preciso disso, que eu preciso daquilo. Deus sabe que eu não tenho tempo, e etc, e etc. Sim, Deus sabe, claro que sabe. Não tenho a menor dúvida disso.
mas Deus sabe que você também não está observando os princípios dele. Eis aí a questão mais importante. Deus sabe dos teus problemas, mas Deus também sabe e Ele tem consciência que você tem colocado uma série de situações a ocupar o lugar que deveria ser dele. E a desculpa qual é? A família, pagar o carro, pagar a casa, o seu conforto do dia a dia. É por isso que você trabalha muito, é por isso que você não tem tempo para as coisas. Não é desta forma que nós entendemos? É a família que consome o nosso tempo. Você tem que dar atenção à esposa, a filhos, aos parentes, e isto rouba-lhe o tempo. Mas eu quero falar para você o seguinte: você pode até concluir que isso é aceitável. Entenda dessa forma. Você pode até concluir que isto é aceitável. Mas eu quero afirmar para você que Deus não aceita que a tua carne mande na tua vida. Deus não aceita que a tua vontade, a velha natureza, fale mais alto na tua vida, porque isto são ações que mostram que a tua velha natureza, a tua carne está ativa, mas Deus quer que você mortifique a carne, Deus quer que você mate esta carne, para que você seja ressuscitado e viva segundo o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos edifica, que nos envia, é o Espírito Santo de Deus que nos edifica, é o Espírito Santo de Deus que nos dá condições, é o Espírito Santo de Deus que enche o nosso coração de alegria, é o Espírito Santo de Deus que proporciona-nos as vitórias que nós precisamos sobre a face da terra. E quando nós fechamos com o Senhor, fechamos com o Espírito, permitimos que Ele habite dentro de nós, a nossa mente será transformada. E nós vamos ter uma visão segundo a visão que Cristo tinha do mundo, a visão semelhante à de Cristo. E veremos que a preocupação de Cristo não era com este mundo. A preocupação de Cristo não era em satisfazer o mundo. A preocupação de Cristo era satisfazer o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o nosso Deus. Essa era a preocupação de Cristo Jesus. Mas quando nós fechamos com Cristo verdadeiramente, abrimos mão do nosso eu, mortificamos a carne, este entendimento, esta mentalidade, ela será nos dada pelo Senhor e nós vamos viver princípios semelhantes aos princípios de Cristo Jesus. Para que isso aconteça, irmãos, para que isso aconteça, será preciso revermos diversos conceitos que nós temos arraigados dentro do coração. Será preciso rever conceitos, rever princípios e buscarmos do Senhor uma reestruturação completa da nossa existência, para que o Senhor seja entronizado em primeiro lugar, para que Deus esteja no lugar mais alto da nossa vida e que o nosso sacrifício, ou seja, que a nossa vida dedicada a Ele, seja como o novilho do sacrifício, um novilho perfeito, um novilho sem nenhum problema. Assim é o sacrifício de vida que Deus requer de cada um de nós. Busque o Senhor, irmãos. Viva a Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, mas se preocupe com o hoje. E essa preocupação é em satisfazer Deus. Se você fizer desta forma, o Eterno complementará a tua existência, te dará alegria, te dará satisfação sobre a face da terra, e você será alguém feliz, cheio do Espírito Santo do Senhor. E claro, preparado para estar na eternidade com o Senhor. E isto é o mais importante para a gente. Amém? Que você abra a tua mente para entender esta palavra, que não é uma palavra de julgamento, mas é uma palavra de conselho, para que haja um voltar-se, um doar-se, um entregar-se completamente para o Senhor. Que a paz do Eterno esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus o abençoe de uma forma poderosa e intensa, é que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos.
edificando vidas para Cristo.